né, que ela foi muito decisiva, porque eu comecei a perceber que algo não estava bem dentro de mim, né? E aí eu comecei a me olhar. E então eu comecei a perceber que eu precisava de uma ajuda para me descobrir, para me conhecer, para me entender. E foi a partir desse momento que eu fui buscar a psicologia, a terapia, né? Porque eu tinha ali muitos desafios, principalmente relacionada às questões familiares de pai e de mãe, que é uma questão que eu trabalho muito, né, em terapia, porque eu entendo que isso tem um impacto muito grande na nossa vida, né? Essas referências. E aí, quando eu fui para a terapia, eu fui ajudada de uma forma tão incrível, né? A minha vida se transformou depois que eu entrei no processo terapêutico da minha vida, que eu falei, eu quero ser psicóloga. Foi ali que eu me apaixonei pela psicologia. Então, apesar de estar na área administrativa, porque a primeiro momento eu pensei em fazer psicologia para trabalhar em recursos humanos, né? Mas depois desse encontro aí, né, do meu processo terapêutico, eu falei, não, eu quero ser psicóloga, eu quero ajudar as pessoas como eu fui ajudada, né? Então eu vejo assim que as minhas experiências de vida e hoje a minha bagagem profissional me capacitam para que eu possa aí ajudar mulheres, ensinar mulheres, né, a se amarem, a se conhecerem e a se fortalecerem, né? Porque eu entendo e acredito nisso muito fortemente, que todas nós mulheres temos uma força muito potente dentro de nós. Às vezes nós não sabemos que ela está ali, mas ela está. Sim, e o que te motivou você ir para o lado das mulheres, né? Você focar no público feminino. Eu vejo assim que foi muito por uma questão pessoal mesmo, por eu ter visto a minha mãe passar muita dificuldade, porque ela foi uma mãe sozinha, né, de 4 filhos. Por eu ter visto as minhas próprias irmãs passarem muitas dificuldades. E eu também, né? Então eu falei assim, eu quero ajudar mulheres, né? E é a minha paixão, porque eu entendo que a mulher, ela tem, assim, muitos desafios diferentes dos homens, né? Igual agora há pouco nós estávamos falando sobre a questão da menopausa. Então, a mulher, desde que ela nasce, ela começa as suas transformações, as suas metamorfoses de vida, que, querendo ou não, elas são um pouco diferentes das dos homens, né? Então, isso me encanta, assim, porque a mulher, ela tem um brilho, um fascínio diferente, assim. Então, eu amo trabalhar com mulheres. Eu também, Grazi, eu também gosto muito de falar com mulheres, eu gosto de estar com mulheres, eu gosto de estar fazendo uma parceria com as mulheres, sabe? Essa questão da rivalidade, essa questão do egoísmo, para mim isso não existe, porque realmente eu gosto de estar, eu gosto de dar a oportunidade de ajudá-las. Né? Eu acho que esse é o grande... que a gente tem que fazer essa diferença hoje. Nós temos que começar, nós profissionais, temos que fazer essa mudança em relação às mulheres para que as coisas fiquem mais leves. Porque na nossa vida as coisas já estão tão pesadas, né? Eu digo assim, nós somos mulheres em muitas mulheres. Então a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é filha, a gente às vezes é uma sobrinha, é uma neta. Então você acaba sendo muita mulher e você às vezes esquece de ser quem você realmente é. Porque você se coloca em todos esses espaços, mas lhe falta o ser mulher. Então, que no caso você é uma profissional incrível, trazendo esse outro olhar para mulheres, é diferente. Até a questão da psicologia. Hoje, tem que tirar esse mito de que ir para uma psicóloga é coisa de louco. Isto não é mais real e não é mais verdade. Isso hoje faz muita diferença na vida de muitas mulheres e até muitos de outros, até de homens mesmo. Porque o que acontece? Quando você você começa a conversar, você começa a se tratar, você começa a olhar para você. Né? E também a questão que até uma profissão. De repente você está como uma CLT, mas você não está tão feliz como CLT. E aí você se descobre sendo uma ótima empreendedora, como você. Olha, você foi, né, ali se cuidar com uma psicóloga e descobriu que a psicologia é tudo para você.
Então, são essas coisas que a gente tem que começar a trazer mais à frente para as nossas mulheres, né? Dizer para elas que sim, elas são possíveis, independente da data, da idade. Com certeza. Hoje a gente está falando da menopausa, como a gente falou nos bastidores antes de começar o programa, é algo que tem que ser falado e não está sendo falado. Se aparecem muitas situações, mas e o real mesmo? Quando eu venho para o programa todos os dias e eu trago profissionais incríveis como vocês, é para falar, sim, é para falar de mulheres reais. O que você passou, como foi a sua trajetória, até onde, porque hoje você tem muita propriedade para falar. Então, aí é onde que a gente gosta de trazer, sim, para trazer. E aí eu quero que você me fale um pouquinho também que você tem um projeto Mulher Metamorfose. É muito inspirador. Como surgiu essa iniciativa e qual é o principal impacto que você busca gerar na vida das mulheres? Tá. Então, Mulher Metamorfose, eu tenho a compreensão muito clara que ele nasceu quando a minha mãe faleceu. Porque quando a minha mãe faleceu no ano de 2019, né? E para mim foi muito difícil esse processo de luto, né? De perder a mãe. Então, quando a minha mãe faleceu, eu entrei num processo depressivo. Até porque o que eu falo dentro da terapia, né, para as minhas pacientes, que antes de ser psicóloga, eu sou um ser humano. Que eu não sou de ferro, que eu não sou de aço. Eu sou humana, eu tenho as minhas dificuldades, as minhas lutas. Então, eu passei por esse processo. E a minha mãe teve depressão. Só que a minha mãe teve depressão profunda, tentou suicídio, né? Tomava vários medicamentos. Então, o processo dela foi muito difícil. E aí, quando a minha mãe faleceu, eu comecei a olhar para a história da minha mãe e para a minha história e pensar assim: eu não quero repetir o que a minha mãe viveu. Claro que, assim, quando a gente vai estudar a depressão, a gente sabe que tem um fator genético de influência. Porém, muito da nossa postura, do nosso comportamento, da forma como nós conduzimos a nossa vida, tem uma diferença também que influencia. E aí, a partir dali, eu falei assim: eu quero ajudar o maior número de mulheres, né, a vencerem a depressão, a vencerem a ansiedade e a baixa autoestima, que eram questões que eu presenciei dentro da minha casa e que eu também vivi, né? Até pelo fator genético, mas também por outros fatores ali. E hoje eu tenho esse projeto para inspirar, para ensinar mulheres, né, como se superarem, a como cuidarem melhor de si, né, a como vencerem, né, essas doenças que pode ser um tratamento rápido ou pode ser para o resto da vida, mas tem como ter qualidade de vida. Então, o projeto Mulher Metamorfose, ele tem esse foco, né, fazer com que mulheres usem muitas vezes as dores, as dificuldades para viverem a sua transformação, saírem do casulo, porque a depressão é um casulo, a ansiedade é um casulo, e que elas possam abrir suas asas e voarem, porque todas podem, né, viver esse processo de transformação. E aí você trabalha com um grupo de mulheres, isto? Isso, esse é um braço, do meu trabalho. Do seu trabalho. Então, eu trabalho com grupos de mulheres, no qual ali eu tenho, né, existe todo um passo a passo e existe ali um tempo fechado. Então, eu trabalho ali com 10 encontros e nesses 10 encontros nós vamos trabalhando, cada encontro uma temática voltada para esses 3 pilares que eu falei para você. E aí, no final, é muito gostoso, porque eu faço uma formatura, tem todo um momento muito especial, que eu honro essas mulheres. Então, é um trabalho, assim, incrível. Então, é um dos trabalhos que eu mais gosto de desenvolver, o trabalho, né, em grupo com mulheres. E, Grazi, como que você vê a questão das mulheres hoje, até com a questão da autoestima? Como elas vêm para você com muito baixa autoestima, como é que você consegue fazer com que elas comecem a elevar a autoestima delas, como é que elas conseguem se olhar melhor? Porque é algo que é muito desafiador, né? Bastante. Inclusive, Jo, eu fiz um grupo desafio de 21 dias, que era para nós trabalharmos especificamente essa questão da autoestima, do autocuidado, do amor próprio.
E você não tem noção de como essas mulheres sentiram dificuldade de se olharem. Como era difícil. Por quê? Porque eram exercícios ali do dia a dia. Por exemplo, hoje você vai se olhar no espelho com mais amor, né? Um exemplo ali. Sim, porque, não cortando você, não, mas é que tem mulheres que hoje elas não gostam nem de se olhar no espelho. Exato. Então, elas não gostam ali da sua autoimagem, né? Isso. Então, eu estava trabalhando e é muito desafiador. Por quê? Porque um pouco eu entendo que é uma questão cultural, que nós não somos ensinadas desde pequena a nos cuidarmos, a nos amarmos, a entendermos o nosso valor, né? Essa validação, essa afirmação. Muitas vezes nós não temos isso. Até porque nossas mães também provavelmente não tiveram. E, enfim, é um ciclo que vai se repetindo, né? Sim. Então, quando eu estou trabalhando com essas mulheres, eu tento trazer elas para si mesmas, né? Não deixar o olhar delas no outro, no externo. Elas se voltarem para si. E é em gestos simples que a gente começa a trabalhar isso. Não é uma coisa assim muito mirabolante. São pequenos gestos do dia a dia, mudanças de hábito, de atitudes que fazem com que essa mulher comece a construir uma autoestima saudável. E é um desafio mesmo. Certo. E a questão também do emocional, a dependência emocional. Você acha que a dependência emocional ela está ligada somente à questão ali afetiva com um parceiro, ou quando ela se separa, isso é com ela mesmo? Ela já vem com essa dependência emocional? Eu entendo assim, né, no meu olhar, né, na minha experiência, que a dependência emocional, né, ela tem aí alguns fatores de influência, né, que começam normalmente ali na infância. Então, na relação com os seus cuidadores, com os seus pais, na forma como essa criança ela é tratada, enfim. E aí tudo isso vai trazendo ali conceitos, ideias, né, crenças para essa mulher, que aí ela chega na sua vida adulta e aí ela não tem essa autoestima fortalecida, né, saudável, eu digo. Por quê? Porque ela não teve uma base lá atrás, né? E aí ela chega assim com uma autoestima totalmente destruída na sua vida. Eu falo isso, lembra que eu até comentei aqui no início? Sim. Na minha adolescência eu não sabia quem eu era, eu não sabia a minha identidade, eu não sabia dizer o que era importante para mim e o que não era. Eu era totalmente perdida. Por quê? Por falta de orientação, de ensino, né? Então eu entendo que vem de uma influência ali da infância, essa construção da autoestima, né, e que pode, né, ser modificada se essa mulher entender, né, que isso é uma dificuldade dela. E a dependência emocional, ela tá totalmente ligada, né, ela é interligada à autoestima. Por quê? Pense numa mulher que tem a sua autoestima muito baixa e ela não se sente bonita, por exemplo, vamos usar, ela não se sente capaz. Ela vai se colocar num relacionamento normalmente como inferior. Ela não vai ter opinião, ela sempre vai ceder às suas vontades, às suas ideias. Então, essa mulher sempre vai se colocar em segundo plano no relacionamento. Por quê? Porque essa autoestima dela, a base da autoconfiança, do autoconceito, ela não tem. Então, ela projeta no outro, no parceiro, na parceira, né? E aí está totalmente relacionada a dependência emocional com a baixa autoestima. Então, daí tem que trabalhar esses dois pontos, assim. Inclusive, essa semana eu estive conversando com uma mulher incrível que esteve aqui com nós, a Paola, que ela é puxada para sexologia. A Paola, ela esteve aqui conosco, maravilhosa. E uma das coisas que a gente comentou, Grazi, é até a questão a mulher ter esse olhar mais para ela. É que nem eu digo do bolo. Até ela falou que ela vai usar isso agora. Que no seu aniversário você canta parabéns, você tem que cortar o bolo e o primeiro pedaço tem que ser seu. Uhum. Não desmerecendo as pessoas que estão próximas a você, ao seu esposo, aos seus filhos, a sua mãe, mas se coloque em primeiro lugar. Uhum. A fatia de bolo tem que ser para mim. O abraço, eu tenho que me abraçar. Uhum.
Eu tenho que olhar ao espelho e dizer, hoje eu estou com um cabelo bonito. Sim. Hoje eu estou com... A minha sobrancelha está bonita. Então, falta isto também para nossas mulheres. O dizer o quanto você é linda, o quanto você está bonita hoje. E, geralmente a gente fica aguardando alguém dizer isso pra gente. Sim. E muitas vezes é até questão de roupa, né? As mulheres hoje eu vejo que quando você vai numa loja e elas compram roupa, elas vão, vestem a roupa e a primeira coisa que elas fazem, ela manda foto para saber se a roupa está bonita. Né? O que você achou? Então isso também tem muito a dizer da mulher, né? Primeiro ela tem que gostar da roupa, depois ela pode até pedir uma segunda opinião. Mas se a pessoa falar para você, não, eu não gostei, o que você vai fazer automaticamente? Mesmo você gostando da roupa, você não vai colocá-la. Você não vai comprá-la. Porque você não satisfez ali a vontade da tua amiga e até às vezes de uma amiga. Né? Quantas vezes a gente não vai pela cabeça da amiga e diz, eu não gostei dessa sandália, mas ela não gostou dessa sandália para ela. Mas para mim, eu gostei. Então nós temos que também fazer esse outro olhar que nós temos que ter. Porque isso aí faz muita diferença até na própria vida, em tudo. Profissionalmente, isto é algo que lá na frente mexe muito. Imagine se você, no teu começo, falassem para você que não seria legal você ser psicóloga. E você não tivesse isso como algo que você quisesse para você. Você poderia continuar em outra profissão e não ir para psicóloga. Então, são fatos que a gente tem que começar também a olhar mais, né? As mulheres precisam se olhar mais, ter esse cuidado com elas, né? É porque, assim, a tendência, né, que eu vejo de muitas mulheres, né, é essa questão de, eu vou me olhar no espelho, que aí a gente está falando de uma dos pilares da autoestima, que é o autoconceito, né? Sim. É importante entender que a autoestima não é só uma questão externa. A autoestima, ela é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Mas a gente sabe que para nós, mulheres, essa questão da vaidade, do estar bonita, do se cuidar, do estar maquiado, do sentir bem com o seu corpo, é muito importante, né? E aí, esse trabalhar de olhar no espelho, de gostar do que você tá vendo, de se sentir satisfeita. Claro que uma coisinha ou outra a gente sempre quer mudar. Às vezes tem algum ajuste. Mas você aceitar a tua forma de ser, o teu biotipo. Né? Que tem coisas que você não vai mudar, né? Sim. Por exemplo, eu nunca vou ser baixa. Eu sou alta, né? E aí eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou ficar brigando com isso? E aí, quanto mais eu brigo com essas questões, com aquilo que não me agrada, mais difícil fica lidar com a vida, né? Porque se eu não trato bem a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu não vou conseguir tratar as pessoas, né? De uma forma melhor. E muitas mulheres têm essa tendência. Vai se olhar no espelho e só vê os defeitos. Ela não vê o que ela tem de bom. Ela escolhe olhar... Ela, né, enfim, ela vai olhar para o negativo ao invés de ver o positivo. E aí ela acaba criando vários monstrinhos, né? Exato. Porque não procura também um cuidado, não procura uma ajuda, não procura também começar a se entender. E aí, quando você já está com alguns problemas, aí aquilo vira algo maior ainda. E aí você começa a entrar num quadro de depressão, né, Grazi? Exatamente. Que aí entra um ponto, Jô, a questão da comparação. É por isso que muitas mulheres, às vezes, não se aceitam. Porque ficam se comparando, às vezes, com informações mulheres da mídia, né? Que muitas vezes não é aquela realidade, mas a questão do se comparar. Então, é entender que, assim, você é única. O teu jeitinho de ser, a tua forma de se expressar, a tua essência, ela é única. E se a gente for parar para pensar, olha quantas mulheres existem no mundo. Nós somos única. Nunca mais vai existir alguém exatamente igual a nós. Então, olha quanta importância, quanta relevância tem isso. Não, e isso que você acabou de colocar, Grazi, é muito importante, porque hoje a gente vem com muitas questões de muitas mulheres incríveis, influenciadoras, mas que elas têm uma outra vida, elas têm uma outra forma de lidar, até questão profissionalmente, elas acabam ganhando muito mais dinheiro, conseguem ter uma vida um pouco mais tranquila, né? E exatamente esse ponto que você colocou, eu acho muito importante, porque quando eu trago mulheres e eu
falo isso muito aqui no programa, que eu trago mulheres reais, como você com o seu dia a dia. Por isso que quando eu digo para você, fale sua trajetória, justamente para que as mulheres entendam tudo que você passou, todas as questões que está envolvida na sua vida, até onde você chegou, como você passou, né? Porque aí é aquela questão, se você consegue, poxa, a Grazi, eu não sabia que a Grazi tinha passado por toda essa situação e hoje ela está aí, uma mulher incrível, né? Cada vez buscando aprender mais, fazendo mais cursos, palestrando, falando. Então, é sobre isso. Então, quando eu trago, é justamente isso, é a mulher real. A mulher que muitas vezes já aconteceu aqui de a gente deixar o filho com o marido, ou então deixar na escola, que eu acho que foi o seu caso hoje, que deixou a bebê primeiro na escola e depois veio para cá. Então, é toda essa situação. Você se programou a semana toda, a gente foi conversando para que você pudesse estar aqui hoje, né? Mexeu até mesmo na sua agenda para deixar esse horário para hoje. Então, é mulher real. Né? É a busca que nós temos que fazer. Então, assim, existem muitas influenciadoras incríveis, existe. Não estou dizendo que não é para deixar de segui-las, mas cuidado com o que você fica olhando demais. Exato. E se comparando. Eu não tenho como ter o nível de uma influenciadora, de repente, que eu gosto. Eu entendo, gosto da maneira dela, mas não tem. A minha realidade não é a mesma dela nunca. E nós temos que cuidar com isso também, né, Grazi? Para não acabar realmente ficando mais frustrada ainda. Exato. E até, né, o programa que é sobre empreendendo, né, empreendedorismo, né, de mulheres, esse foi um divisor de águas, né, para que eu começasse a entrar nesse mundo do empreendedorismo. Por quê? Porque eu parei de me comparar com outras profissionais da minha área e eu comecei a focar em mim. Esse é o meu jeito de se expressar, esse é meu jeito de falar, a minha forma de abordar as pessoas é dessa forma. E eu parei de me comparar. Eu tenho, né, algumas profissionais da psicologia que eu uso como referência. Isto, né? Mas eu parei de me comparar. Por quê? Porque elas já passaram por todo o processo, elas já se superaram. E a realidade delas é outra. A forma delas se colocarem como psicóloga é outras. Então, eu parei de olhar para as outras pessoas e comecei a olhar para a minha forma de ser, né? E aí isso que me impulsionou a entrar nesse mundo aí do empreendedorismo. A entender que eu posso me permitir da minha forma, do meu jeitinho. Então, as pessoas que se identificarem comigo, elas vão se aproximarem de mim. Sim. E as pessoas que não gostarem, elas vão buscar tantos outros profissionais maravilhosos que existem também. Então, tem espaço para todo mundo, né? Nós podemos expressar a nossa essência sem medo, né? Sem medo. Exatamente isso. E é isso que você colocou. Veja só, você também teve que começar a empreender, aprender a empreender, fazer todo um estudo para saber como que você estaria abordando dentro da psicologia e do empreendedorismo. Exato. Então, você teve que fazer, ir atrás de muitas coisas. E não se comparou. Você pode ter, como você falou, mulheres que inspiram você. Exato. Que falam, nossa, eu gostei dessa maneira como ela aborda e eu vou usar isto. Mas da sua maneira, da sua essência. Exato. Que isso é muito importante. E quando você leva isto, Grazi, com certeza, as mulheres que estão próximas a você, as mulheres que hoje são as suas pacientes, elas ficam muito felizes de ver essa... E acaba até se colocando assim, muito próximo a você. Sim. As escolhas que você faz, elas acabam aceitando as escolhas que é o melhor para elas. Sim, com certeza. Porque você traz uma essência diferenciada, você tem algo seu que é realmente de um cuidado. Eu acredito que você tem esse cuidado com as mulheres quando você traz elas para você. Pega na mão mesmo e vamos passo a passo. E igual você falou no começo, né? Essa questão de nós, é como se cada mulher, a gente tivesse um pedacinho, né? Ou a gente se identificasse. E quando eu conheço histórias de mulheres, parece que cada vez que eu conheço uma mulher diferente, que ela chega até mim, eu me sinto muito mais forte. Porque eu vejo quantas superações
cada história difícil, né, assim. Sim. E mulheres, igual você falou agora há pouco, a questão, nunca deixe, né, nunca pense que é tarde. Eu tenho uma paciente que ela tá fazendo faculdade, ela tem 57 anos. Daqui a pouco ela tá aí formada. Então, ela decidiu sonhar e acreditar, né? Então, é muito bacana quando a gente se abre e tem, né, essa aproximação com essas mulheres, porque isso, na verdade, nos traz força. Com né? certeza. Com certeza. E olha só, eu já fiquei até querendo conhecer quem é essa sua paciente e queria que ela viesse ao programa, porque isto é muito inspirador. Para 2025, as mulheres que estão começando a pensar, gente, vamos agir, vamos buscar. Eu falo muito sobre isso, sobre a questão de hoje, a gente tem a questão do feminicídio, que cada dia está muito, muito sério, algo que está assim, é uma outra doença, fora a pandemia, estamos com feminicídio muito alto. Enquanto nós estamos falando, tem sendo uma mulher sendo morta, ou muitas vezes uma mulher sendo agredida, então a coisa está muito séria. E eu digo o seguinte, nós temos que colocar essas mulheres para empreender, muitas delas. Mas assim, tentar também trazer a autoestima delas, trazer elas para olhar para elas e dizer assim, eu posso, eu consigo ir até um Sebrae e tentar fazer um curso, eu consigo voltar a estudar, que hoje a gente tem várias plataformas de estudo e que hoje tem uma facilidade um pouco maior para você conseguir estudar. Então, isso é muito importante. Olha como que você está trazendo para nós algo que uma paciente de 57 anos. Exato. Quando eu conheci a história dela, assim, eu fiquei maravilhada, já fiquei impactada. Falei, eu imagino, eu já estou impactada. Né? Então, é o que eu falo, é muito gratificante você ver mulheres se superando, mulheres descobrindo a sua força, a sua essência. Esse é o maior pagamento que eu posso receber, né? É a minha realização, assim, profissional, é ver mulheres, assim, se transformando. Não, eu acredito muito que seja muito gostoso, porque é a questão ali da borboleta, né? Que você coloca elas para voar, né? Sai dali da lagartinha, do casulo ali. Exato. E vai vira uma borboleta. Então, realmente é esse outro olhar que nós temos que ter com as nossas mulheres. E é muito importante, Grazi, quando você traz todas essas informações, você fala muito sobre isso, porque cada dia mais a gente sente que as mulheres estão muito solos quando falam do empreendedorismo, muitas vezes quando falam que estão numa depressão, quando falam a questão da menopausa, que eu canso de falar, e é algo que eu digo que eu sou embaixadora da menopausa justamente por isso mesmo, porque eu gosto de falar sobre isso, porque as mulheres estão passando por situações, crises, e que elas não sabem o que está acontecendo com elas. É uma mistura, né? É uma mistura de sentimentos. Aí elas precisam buscar informações, elas precisam se tratar e precisam fazer com que os seus familiares muitas vezes entendam, e muitas vezes eles não entendem. Muitas vezes é a filha que diz que a mãe está ficando louca. Muitas vezes é o esposo que diz que a mulher não está mais me querendo, já arrumou outro, já está me traindo. Eu tive uma situação de uma doutora que esteve aqui, a Ana Lu. Ela é incrível. Ela tem um quadro uma vez no mês aqui comigo no programa. E ela simplesmente diz que muitas vezes, Grazi, ela tem que laudar para essa mulher, levar para o marido, para ele ler, entender o processo que ela está passando. Olha a paciente ao ponto que a mulher chegou de ter que comprovar uma situação que ela está vivendo. Que é um processo da vida. Que é um processo da vida e que isso faz parte. Como assim? Sabe? É algo assim... no século como a gente está vivendo, e ter que o homem... a gente também entende que muitos homens também não entendem, não veem dessas informações. Às vezes a mulher fica com vergonha de falar e não fala o que está acontecendo com ela, porque nós viemos de uma geração que nós não falávamos, as nossas mães não falavam. Sim. Se elas não falavam nem com elas mesmas, nem com nós, imagine com seus maridos. Muito menos. Porque a idade da mulher mudou. Hoje, a mulher com 40 a mais, ela está na sua melhor fase. Isso mesmo. Com 57 anos, ela está indo para a faculdade, se formando. E era algo que, quando a gente lembra que com 50 anos, a nossa avó já era velha. É isso mesmo.
Já tinha que pensar na aposentadoria e muitas vezes já começar ali bordar uns panos de prato, não desmerecendo, que eu amo pano de prato, gente, mas era o que a gente vinha da nossa infância. Sim. É o que eu vivia. Então, você veja o quanto que nós, mulheres, precisamos ter mais informações, levar mais informações, porque não se tem. Hoje, os próprios médicos também não entendem essa questão da menopausa. Tem médico que fica até com medo quando você chega e fala, doutor, eu acho que eu estou aí no climatério, estou entrando na menopausa, o que você pode fazer para mim? Ele tenta te mandar para uma outra especialista, porque ele mesmo não dá conta. Uhum. Então, é sobre isso. E trazer todas as informações, mais de uma forma importante, de uma forma ciente, mas para as nossas mulheres reais. Uhum. Eu não posso olhar uma influenciadora que está passando por uma menopausa que tem toda uma equipe com ela. Ela tem uma rede de apoio. Então, o que nós temos que fazer? A nossa forma... Vamos pensar na nossa rede de apoio. O que nós podemos fazer? Uma caminhada é uma caminhada que nós vamos fazer porque no momento eu não estou conseguindo ir até a academia. Então eu vou procurar fazer uma caminhada que é muito importante também. E que dá tanto resultado. E que também dá tanto resultado. Se você tiver de forma contínua, você vê resultado. Vou me alimentar um pouco melhor, vou tomar muita água, que é importante, vou fazer a minha noite de sono, dormir. É interessante, Jo, você falar disso, porque quando a paciente ela chega na clínica, uma das primeiras coisas que eu pergunto, como está a alimentação, como está o sono, como está a atividade física, né? Esses são os pilares hoje em dia, né? Hoje em dia é sobre isto. É então, importantíssimo. Se ela não está cuidando dessas 3 áreas que são as básicas, as essenciais ali, né, no começo, é importante olhar para isso primeiro. Porque às vezes é falta de dormir, às vezes é falta de alimentação adequada, às vezes é falta de fazer uma atividade física, seja ela qual for, né? Porque cada um se identifica com alguma modalidade diferente, mas entender que esses são os pilares, não tem como você ficar sem isso. E aí, a partir disso, a gente vai trabalhando outros aspectos, mas o começo ali é isso. Vai dormir, vai se alimentar, vai fazer atividade física, né? E aí a gente começa a olhar pelos outros ângulos, né? Sim, e é exatamente isso que a gente que é importante para a mulher. E aí eu digo assim, elas, mas eu não tenho tempo. Você precisa arrumar tempo para você. Você precisa tirar um dia da semana, até a questão dos exames, né, Grazi? Você também tem que estar vendo isto. Então como é que está ali? Não é só em outubro que nós temos que pensar na questão do câncer, então nós temos que pensar no ano todo, no mês todo. Hoje mesmo eu vou lá também, vou sair daqui, vou buscar a meu exame que eu fiz, da mamografia. Por quê? Porque é muito importante. Então, falarmos, né, sobre isto e também fazer os exames corretos, saber o que está acontecendo, como é que estão as suas vitaminas. Hoje também tem a questão da tireoide, que é algo muito sério, que não pode ser falado. Então, antes da mulher, ela tem que fazer um check-up, uma busca para entender o que está acontecendo com ela. E aí ela vai pontuando realmente o que, olha, hoje eu preciso me tratar isso, eu preciso melhorar isso. E aí até com isso ela consegue melhorar até a autoestima dela. Com certeza, absoluta, né? Com certeza. O emocional dela começa a ficar diferenciado. Por quê? Porque ela está cuidando dela. Até porque a questão de sono e de alimentação e a atividade física influencia muito no humor. Influencia muito na disposição. Tô sem energia para fazer atividade física. Aí que você tem que fazer, porque aí com o tempo você vai ter essa energia. Não, se você ficar esperando ter energia, ter vontade para fazer as coisas, sinto muito, mas você vai passar anos da sua vida e não vai ter essa vontade. Então, às vezes, tem que fazer sem a vontade inicial. E tempo também, Grazi. Tempo também. Porque se a gente tem tempo para ficar algumas horas a mais no celular, vendo vidas e até mesmo... eu era muito, vou falar assim por mim, eu era muito a questão de assistir uma novelinha, né? Então, depois que eu fiz algumas projeções
da minha vida e eu fiz algumas mudanças, eu deixei aquele horário de novela. Eu não assisto mais novela. E graças ao céu, você não faz ideia o quanto de tempo que eu consegui, de qualidade de tempo para mim, eu consegui nesse meio tempo que eu fiquei assistindo algo que não me traz nada. Que aquilo ali é algo que não me influencia em nada. Tipo, não agrega. Ele não agrega para mim. Né? Não tem, porque é a vida de outras pessoas, é uma situação, é uma novela que fica ali horas e horas, você fica uma horinha ali assistindo, e nessa uma horinha você podia fazer tanta coisa para você. Você podia começar a ler um livro, você poderia começar a fazer mais contatos, você poderia, de repente, se organizar dentro da sua residência para que você possa ir para uma academia, ou muitas vezes dormir mais cedo para que você possa ir para a academia mais cedo. Isso. Hoje as academias começam, tem academia que começa às 5h30 da manhã, 5 horas da manhã. É claro que, eu não consigo. Mas se você começar, aos pouquinhos, implantar um horário, quando você vê, você está fazendo com aquilo com uma naturalidade tão grande... Fica no automático. Que fica no automático. E, gente, é qualidade de vida. É algo incrível. A sua pele, o seu cabelo, tudo melhora. O seu humor melhora. Você consegue tratar as outras mulheres, você consegue conversar com outras pessoas, você consegue até ter paciência quando uma situação não está tão favorável para você. Exatamente. Porque você aprendeu o quê? Que você tem que fazer o exercício pouco a pouco. É de grão em grão que você vai chegar num objetivo. E eu não estou falando no objetivo da estética, gente. Eu estou falando do cuidado com a sua saúde. Né, Grazi? A estética, eu digo que ela é uma cereja do bolo. Exato. É a consequência. É a consequência, como eu digo, de um bom trabalho, o dinheiro é a consequência de um excelente trabalho que você faça. Então, a academia em si, o exercício físico que você coloca para você, é a mesma coisa. Entendeu? É você ter esse pensamento com você. Até que ponto eu gosto de mim, eu me amo. Eu não vou ficar mais me boicotando. E digo mais, Grazi, hoje já é dia 16 de dezembro, uma segunda-feira, já estamos se aproximando, na próxima já é dia 20, já final da semana acho que já chega no dia 20, então veja só, teremos Natal, teremos Ano Novo. Aí eu sempre digo isso aqui na rádio. Aí nós temos essa velha mania de pularmos a onda, comer as uvinhas, guardar os carocinhos e dizer que no próximo ano tudo vai ser diferente. Que 2025 venha com muita saúde, muita paz, muito amor, muito sucesso, muito trabalho e que seja diferente. Aí você volta para o dia 5 de janeiro, vou fazendo tudo as mesmas coisas, você não muda nada. Aí você vem com aquela velha pergunta e diz assim, mas o Brasil, ele não vai mudar, o Brasil agora só depois que passar o carnaval. Aí você fica se arrastando ali por 2 meses. Nossa, muito tempo perdido. 2 meses. Você veja o quanto que isto, entendeu, tem um impacto na sua vida. Vou me planejar, vou fazer um planejamento para a minha vida, vou fazer isso, vou dar entrada, então, num curso, vou dar entrada na faculdade, vou fazer mais palestras, vou colocar essa proposta aqui, como você falou, os meus projetos, vamos fazer uma planilha, vamos ver o que a gente consegue fazer. De repente, vou fechar uma parceria com aquela outra mulher, com aquela outra colega, com a Josiane. Então, são essas coisas que têm que ser feitas. O movimento quem faz é você. Entender que cada mulher precisa entender que ela é dona da sua própria história, da sua própria felicidade, da sua própria realização. Porque enquanto a gente fica esperando muito do outro, a nossa vida passa, a gente chega a estar com 80 anos numa varanda olhando decepcionada porque não viveu. E é triste. E aí eu digo assim, se eu tivesse aproveitado aquela... E muitas vezes, Grazi, eu vou até falar agora assim, das oportunidades. Exato. Porque muitas vezes vem aquela oportunidade para você, e você fala assim, eu acho que não é para mim. Eu acho que eu não dou conta. E aí você não vai. E não é sobre isso. É você aproveitar, sim, as oportunidades, é você falar assim, eu consigo, eu vou me capacitar para conseguir esse novo trabalho.
essa nova promoção que chegou para mim, eu vou melhorar, e vou atrás. E vou buscar. E uma questão, às vezes a gente não tem oportunidades, vamos dizer assim, que sempre existe, né? Mas nós podemos criar também as oportunidades. E uma coisa que eu quero até trazer aqui, que é uma experiência minha. Eu decidi, foi uma escolha isso, que neste ano de 2024 eu não rejeitaria nenhuma oportunidade que chegasse até mim. Uau. Mas será que eu vou dar conta? Mas será que eu vou conseguir? Mas será? Não sei. Eu sei que eu me coloco diante do desafio e isso também é uma forma da gente trabalhar nossa autoestima, nossa autoconfiança, você se colocar diante de desafios e de coisas novas. Por quê? Porque quando você tem o desafio, você vai se preparar, você vai correr atrás. Mas aí você fica lá, vamos ver, será que vai? Será que vem? É muito incerto, então se coloque, a forma como a gente se posiciona, eu entendo isso hoje e eu percebo que realmente acontece quando nós nos posicionamos diante de uma situação. Naquele posicionamento a gente não sai daquela postura, as coisas vêm até nós, é impressionante, né? As coisas começam a acontecer de uma forma quase que natural, né? Sim, é a questão do tipo, você começa a atrair muitas coisas boas, pessoas, mulheres, conexões. É algo muito diferente, porque você se colocou, se você se posicionou, eu quero isso para mim, eu não vou rejeitar. Então, quando você traz essa questão, é isto mesmo. Sabe? Vou buscar, se eu precisar me capacitar para estar naquele momento, eu vou estar. E isso é muito importante, Graça, você, porque como você é uma liderança que você cuida das mulheres, você tem como a psicologia, como você trata, é até para que as tuas pacientes começam a te ver e falar assim, nossa, a Graça, ela realmente, eu estou com ela e ela não perde nada. Não. Ela está em todas. Eu tô assim, falei com as minhas amigas, né, algumas pessoas, onde abriu a porta eu tô me enfiando. Por quê? Porque eu decidi que é o meu momento. Né? Eu já perdi muita oportunidade, eu já perdi de conhecer pessoas maravilhosas como você. Obrigada, então eu não linda. vou mais me permitir, a minha vida tá passando e eu quero ter história para contar, eu quero construir o meu legado. Então entender que assim, por mais que você tenha um desafio que você acha que não vai dar conta, às vezes, se você for e não der certo como você gostaria, como você planejou, você pelo menos foi lá e viveu uma experiência e teve um aprendizado. Do que você ficar lá no teu sofá só olhando a vida passar, né? Concordo plenamente com você. Acho que é sobre isso que a gente sempre está trazendo aqui no programa, até para que as mulheres começam a entender que vai atrás, vai fazer uma busca. Hoje a gente também tem aí as redes sociais, a internet. Vamos ver o que é melhor. Hoje a gente tem vários cursos, daqui a pouco o ano começa, se abrem muitas plataformas de cursos. Vamos nos permitir. Sim. Muitas vezes a gente tem que também nos permitir, gente. A gente tem que também olhar para nós e falar assim, o que eu quero mudar para a minha vida. E não se deixar que o outro fale para você o que você pode e o que você não pode. Exato. Isso também faz muita diferença, né, Graça? Nossa! Eu digo assim, ó, eu só peço opinião quando eu já estou com a minha opinião formada. Sim, só para reforçar. Só para reforçar. E se ela falar assim, eu acho que não, aí eu digo, então eu acho que sim. Sim. Porque você também tem que ter isso com você. Você também tem que pensar no que é bom para você. Porque se não, Graça, se você fosse ouvir pelas pessoas, as pessoas iam dizer que não, que nada daria. Não daria mas certo. Eu ouvi bastante na minha área, inclusive, né? Muitas pessoas que entraram na área não estão mais. É triste isso, né? Na área da psicologia, eu digo mesmo. Mas se eu ficasse ouvindo o que muitas pessoas me falavam, não vai dar certo, eu acho que esse não é o caminho, não é bem assim, eu não estaria aqui. Não estaria aqui. Com certeza É não. isso aí. Gente, a gente vai fazer um breve intervalinho para colocar um pouco mais de água na taça e já voltamos. Isso aí. Até logo. Eu te quero de noite, eu te quero de dia. Que falta me faz sua companhia. Baby, 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 te quero de noite, eu te quero de dia.
magia.